Capítulo 6. O trabalho do sonho. Alguns exemplos. Cálculos e ditos nos sonhos. Antes de destinar o quarto dos fatores que regem a formação dos sonhos a seu lugar adequado, proponho citar diversos exemplos de minha coleção. Estes servirão, em parte, para ilustrar a interação dos três fatores que já nos são conhecidos e, em parte, para fornecer provas confirmatórias do que foram, até agora, assertivas não fundamentadas, ou para indicar algumas conclusões que inevitavelmente decorrem delas. Ao fazer uma exposição do trabalho do sonho, tive enorme dificuldade em corroborar minhas descobertas através de exemplos. Os exemplos que confirmam proposições específicas só trazem convicção ao serem tratados no contexto da interpretação de um sonho como um todo. Caso sejam desligados de seu contexto, perdem sua virtude, enquanto o que, por outro lado, uma interpretação de sonho que seja levada mesmo um pouquinho abaixo da superfície logo se torna tão volumosa que nos faz perder o fio da sequência de ideias que se destinava a ilustrar. Esta dificuldade técnica deverá servir de desculpa minha se, no que se segue, eu concatenar toda sorte de coisas cujo único elo comum seja sua ligação com o conteúdo das sessões precedentes deste capítulo. Começarei por dar alguns exemplos de modos de representação peculiares ou inusitados nos sonhos. Uma senhora teve o seguinte sonho. Uma criada estava de pé numa escada, como se estivesse limpando uma janela, e tinha com ela um chimpanzé e um gato gorila. Ela depois corrigiu isto para um gato angorá. A empregada tirou violentamente os animais na sonhadora, o chimpanzé se aconchegou a ela, o que foi muito repulsivo. Este sonho atingiu seu propósito mediante um expediente extremamente simples. Tomou uma figura de retórica, literalmente deu uma representação exata de seu enunciado. Macaco, assim como os nomes de animais em geral, são empregados como insultos, e a situação do sonho não significava nada mais, nada menos, do que atirar insultos. No curso da atual série de sonhos, encontraremos diversos outros exemplos da utilização desse recurso simples durante o trabalho do sonho. Outro sonho adotou um procedimento muito semelhante. Uma mulher teve um filho com o crânio marcadamente deformado. A sonhadora ouvira dizer que a criança crescera assim devido à sua posição no útero. O médico disse que o crânio poderia ficar com uma conformação melhor mediante compressão, mas que isso danificaria o cérebro da criança. Ela refletiu que, como se tratava de um menino, isso lhe causaria menos mal. Esse sonho continha uma representação plástica do conceito abstrato de impressões causadas nas crianças, com o qual a sonhadora deparara no curso das explicações que lhe foram dadas durante o tratamento. O trabalho do sonho adotou um método ligeiramente diferente no seguinte exemplo. O sonho referia-se a uma excursão ao Teixe, perto de Graz. O tempo lá fora estava terrível. Havia um péssimo hotel, a água gotejava das paredes do quarto e as roupas de cama estavam úmidas. Esta última parte do sonho foi narrada menos diretamente do que apresentei. O sentido do sonho era o de supérfluo. Essa ideia abstrata, que estava presente nos pensamentos do sonho, recebeu primeiramente uma distorção algo forçada e foi posta numa forma como transbordante, transbordando ao fluido, após o que foi representada em diversas imagens semelhantes: água do lado de fora, água nas paredes no lado de dentro, água na umidade das roupas de cama, tudo fluindo ou transbordando. Não ficaremos surpresos em constatar que, para fins de representação nos sonhos, a grafia das palavras é muito menos importante do que seu som, especialmente se tivermos em mente que a mesma regra é válida ao se rimar em versos. Rank registrou com pormenores e analisou de maneira integral o sonho de uma moça, no qual ela descrevia como estava andando pelos campos e cortando ricas espigas de cevada e trigo. Um amigo de sua juventude veio em sua direção, mas ela tentou evitar o encontro com ele. A análise mostrou que o sonho dizia respeito a um beijo respeitoso Kuzinren, pronunciado da mesma forma que Anren, com o significado literal de beijo em sinal de honra.
No próprio sonho, as anhem, que tinham de ser cortadas, e não arrancadas, figuravam como espigas de milho, enquanto, condensadas com eren, representavam um grande número de outros pensamentos. Por outro lado, em outros casos, o curso da evolução linguística facilitou muito as coisas para os sonhos, pois a linguagem tem sob seu comando toda uma gama de palavras que originalmente possuíam um significado pictórico e concreto, mas são hoje empregadas num sentido descolorido e abstrato. Tudo que o sonho precisa fazer é imprimir a essas palavras seu significado anterior e pleno, ou recuar um pouco até uma fase anterior de seu desenvolvimento. Um homem sonhou, por exemplo, que seu irmão estava numa caixa. No decorrer da interpretação, a casten foi substituída por um shank armário, também utilizado em sentido abstrato para significar barreira, restrição. O pensamento do sonho fora no sentido de que seu irmão deveria restringir-se, em vez de o próprio sonhador fazê-lo. Outro homem sonhou que subia até o cimo de uma montanha que dominava um panorama extremamente vasto e incomum. Nesse caso, estava ele se identificando com um irmão que editava um panorama sobre assuntos do Extremo Oriente. Em Der Grüne Heinrich relata-se um sonho em que um cavalo fogoso corria por um belo campo de aveia, cada grão da qual era uma amêndoa doce, uma passa e uma nova moeda de um pene, tudo embrulhado em seda vermelha e atado com um pedaço de cerda de porco. O autor, ou o sonhador, nos dá uma interpretação imediata dessa imagem onírica. O cavalo estava sentindo uma comichão agradável, exclamava Der Verstistmische. Segundo Enzen, os sonhos que envolvem trocadilhos e jogos de linguagem ocorrem com particular frequência nas antigas sagas nórdicas, nas quais mal se consegue encontrar um sonho que não contenha uma ambiguidade ou um jogo de palavras. Constituiria uma tarefa por si só coligir esses modos de representação e classificá-los de acordo com seus princípios subjacentes. Algumas dessas representações quase poderiam ser descritas como xistes e dão a sensação de que nunca se poderia compreendê-las sem a ajuda de quem sonhou. Um homem sonhou que lhe perguntavam pelo nome de alguém, mas que não conseguia pensar nele. Ele próprio explicou que o significado disso era que ele jamais sonharia com uma coisa dessas. 2. Uma paciente contou-me um sonho em que todas as pessoas eram especialmente grandes. Isso significa, prosseguiu ela, que o sonho deve ter a ver com fatos de minha tenra infância, pois naquela época, é claro, todas as pessoas adultas me pareciam enormemente grandes. Ela própria não aparecia no conteúdo desse sonho. O fato de um sonho referir-se à infância pode também ser expresso de outra maneira, a saber, por uma tradução do tempo em espaço. Os personagens e cenas são vistos como se estivessem a grande distância, no fim de uma longa estrada, ou como se estivessem sendo olhados pelo lado errado de um par de binóculos. 3. Um homem que, em sua vida profissional, tendia a utilizar uma fraseologia abstrata e vaga, embora fosse bastante perspicaz de modo geral, sonhou, certa ocasião, que chegava a uma estação ferroviária no exato momento em que estava chegando um trem. O que aconteceu então foi que a plataforma se moveu em direção ao trem, enquanto este ficava totalmente parado, uma inversão absurda do que realmente acontece. Esse pormenor não passava de uma indicação de que deveríamos esperar encontrar outra inversão no conteúdo do sonho. A análise do sonho fez com que o paciente se recordasse de alguns livros de gravuras nos quais havia ilustrações de homens de cabeça para baixo e andando apoiados nas mãos. 4. Noutra ocasião, o mesmo sonhador me relatou um breve sonho que era quase uma reminiscência da técnica dos rebus. Sonhou que seu tio lhe dava um beijo num automóvel. Passou imediatamente a me dar a interpretação, que eu mesmo jamais teria adivinhado, a saber, que o sonho significava autoerotismo. O conteúdo desse sonho poderia ter sido produzido como um xiste na vida de vigília. 5. Um homem sonhou que estava tirando uma mulher de trás de uma cama. O sentido disso foi que ele lhe estava dando preferência. 6. Um homem sonhou que era um oficial sentado à mesa em frente ao imperador.
Isso significou que se estava colocando em oposição ao pai. 7. Um homem sonhou que estava tratando de alguém que tinha um membro quebrado. A análise demonstrou que o osso quebrado representava um casamento desfeito. 8. Nos sonhos, a hora do dia muitas vezes representa a idade do sonhador em algum período específico de sua infância. Assim, num sonho, 5:15 da manhã significava a idade de 5 anos e 3 meses, o que era importante, visto que essa era a idade do sonhador por ocasião do nascimento de seu irmão mais novo. 9. Eis aqui outro método de representar as idades num sonho. Uma mulher sonhou que estava andando com duas menininhas cujas idades diferiam em 15 meses. Ela foi incapaz de se recordar de qualquer família de suas relações a quem isso se aplicasse. Ela mesma propôs a interpretação de que as duas crianças representavam ela própria e de que o sonho a fazia lembrar que os dois acontecimentos traumáticos de sua infância estavam separados um do outro precisamente por esse intervalo. Um ocorrera quando ela contava 3 anos e meio, e o outro, quando tinha 4 3/4. 10. Não surpreende que uma pessoa que esteja em tratamento psicanalítico muitas vezes sonhe com ele e seja levada a dar expressão, em seus sonhos, às numerosas ideias e expectativas que o tratamento suscita. A imagem mais frequentemente escolhida para representá-lo é a de uma viagem, geralmente de automóvel, por ser este um veículo moderno e complicado. A velocidade do carro é então utilizada pelo paciente como uma oportunidade para dar vazão a comentários irônicos. Se o inconsciente, como elemento dos pensamentos de vigília do sujeito, tiver de ser representado num sonho, poderá ser substituído com muita propriedade por regiões subterrâneas. Estas, quando ocorrem sem qualquer referência ao tratamento analítico, representam o corpo feminino ou o ventre da mulher. Embaixo, nos sonhos, a miúde se relaciona com os órgãos genitais, em cima, ao contrário, relaciona-se com o rosto, a boca ou o seio. Os animais selvagens são empregados pelo trabalho do sonho, em geral, para representar os impulsos arrebatados de que o sonhador tem medo, quer sejam os seus próprios, quer os de outras pessoas. Torna-se então necessário apenas um ligeiro deslocamento para que os animais selvagens passem a representar as pessoas possuídas por essas paixões. Não é grande a distância entre isso e os casos em que um pai temido é representado por um animal de rapina, um cão ou um cavalo selvagem, uma forma de representação que lembra o totemismo. Poder-se-ia dizer que os animais selvagens são empregados para representar a libido, uma força temida pelo ego e combatida por meio do recalque. É também frequente o sonhador separar de si mesmo sua neurose, sua personalidade enferma, e retratá-la como uma pessoa independente. 11. Eis aqui um exemplo registrado por Ansatz. Sabemos, por a interpretação dos sonhos, de Freud, que o trabalho do sonho se vale de diferentes métodos para dar forma sensorial a palavras ou expressões. Se, por exemplo, a expressão a ser representada é ambígua, o trabalho do sonho pode explorar esse fato utilizando a ambiguidade como um ponto de desvio. Quando um dos sentidos da palavra está presente nos pensamentos oníricos, o outro pode ser introduzido no sonho manifesto. Foi o que ocorreu no seguinte sonho curto, no qual se empregaram, de maneira engenhosa, para fins de representação, impressões apropriadas do dia anterior. Eu estava sofrendo de um resfriado no dia do sonho e, sendo assim, resolvera, à noite, que se me fosse possível, evitaria sair da cama durante a madrugada. No sonho, eu parecia estar simplesmente dando continuidade ao que estivera fazendo durante o dia. Tinha estado ocupado em colar recortes de jornais num álbum e fizera o melhor possível para colocar cada um no lugar que lhe era adequado. Sonhei que estava tentando colar um recorte no álbum, mas ele não cabia na página, o que me causava muita dor. Acordei e percebi que a dor do sonho persistia sob a forma de uma dor em meu corpo, e fui obrigado a abandonar a decisão que tomara antes de me deitar. Meu sonho, em sua qualidade de guardião do meu sono, dera-me a ilusão de realizar meu desejo de ficar na cama,
por meio de uma representação plástica da frase ambígua Ergetin Abernist Alfidiceit, mas ele não vai ao banheiro. Podemos chegar a afirmar que o trabalho do sonho se serve, com o propósito de dar uma representação visual dos pensamentos oníricos, de quaisquer métodos a seu alcance, quer a crítica de vigília os considere legítimos ou ilegítimos. Isso expõe o trabalho do sonho a dúvidas e ridicularizações por parte de todos os que apenas ouviram falar da interpretação dos sonhos, mas nunca a praticaram. O livro de Stekel, de Sprache des Traumes, é particularmente rico em exemplos desse tipo. Tenho evitado, contudo, citar exemplos dele, por causa da falta de senso crítico do autor e da arbitrariedade de sua técnica, que dão margem a dúvidas até mesmo nos espíritos não preconceituosos. 12. Os seguintes exemplos foram extraídos de um trabalho de 5. Tauski sobre uso de roupas e cores na produção de sonhos. A sonhou que via uma ex-governanta sua num vestido de lustrina preta que estava muito apertado em suas nádegas. Isso foi explicado como tendo o sentido de que a governanta era lasciva. B. Sen sonhou ver uma moça na estrada banhada de luz branca e usando uma blusa branca. O sonhador tivera relações íntimas com uma certa senhorita white branca pela primeira vez nessa estrada. C. A senhora dona sonhou ver o ator vienense Blazel, de 80 anos de idade, deitado num sofá envergando uma armadura completa. Ele começou a saltar sobre as mesas e cadeiras, sacou de um punhal, olhou-se no espelho e brandiu o punhal no ar como se estivesse lutando com um inimigo imaginário. Interpretação: a sonhadora sofria de uma antiga afecção da bexiga. Deitava-se num divã em sua análise. Quando se olhava no espelho, pensava consigo mesma que, apesar de sua idade da moléstia, ainda parecia estar em plena forma. 13. Uma grande realização num sonho. Um homem sonhou que era uma mulher grávida deitada na cama. Achou a situação muito desagradável. Exclamou: preferia estar. Durante a análise, depois de se recordar de uma enfermeira, conclui a frase com as palavras quebrando pedras. Por trás da cama pendia um mapa cuja extremidade inferior era mantida esticada por uma barra de madeira. Ele arrancou a barra, segurando-lhe as duas extremidades. Ela se quebrou no sentido transversal, mas dividiu-se em duas metades no sentido do comprimento. Esta ação aliviou e, ao mesmo tempo, ajudou no parto. Sem qualquer ajuda, ele interpretou a quebra da barra como uma grande realização. Estava fugindo de sua situação incômoda, no tratamento, arrancando-se de sua atitude feminina o detalhe absurdo de a barra de madeira não se quebrar simplesmente, mas dividir-se no sentido longitudinal. Foi assim explicado. O sonhador lembrou-se de que essa combinação de duplicar e destruir era uma alusão à castração. Os sonhos muitas vezes representam a castração pela presença de dois símbolos do pênis, como a expressão desafiadora de um desejo antitético. Aliás, leste virilha é uma parte do corpo nas proximidades dos órgãos genitais. O sonhador resumiu a interpretação do sonho como significando que ele levara melhor sobre a ameaça de castração que o levara a adotar uma atitude feminina. 14. Numa análise que eu estava conduzindo em francês, surgiu para a interpretação um sonho em que eu aparecia como um elefante. Naturalmente, perguntei ao sonhador por que fui representado naquela forma. Vos me trompes, o senhor está me enganando, foi sua resposta. Trompe tromba. O trabalho do sonho pode a miúde conseguir representar material muito refratário, como são os nomes próprios, por um emprego forçado de associações inusitadas. Num de meus sonhos, o velho Brooke me confiara a tarefa de fazer uma dissecação. Retirei algo que parecia um pedaço de papel prateado amassado. A associação com isso, a qual cheguei com certa dificuldade, foi Staniel. Percebi então que eu estava pensando no nome Stanius, o autor de uma dissertação sobre o sistema nervoso dos peixes, a qual eu muito admirara em minha juventude. A primeira tarefa científica que meu professor Brooke me confiou relacionava-se, de fato, com o sistema nervoso de um peixe, o Amocoetes.
Era claramente impossível empregar o nome desse peixe num quebra-cabeça pictórico. Neste ponto, não consigo resistir ao registro de um sonho peculiar, que também merece ser notado por ter sido sonhado por uma criança, e que é facilmente explicável analiticamente. Lembro-me de ter sonhado muitas vezes, quando criança, disse uma senhora que Deus usava na cabeça um chapéu pontiagudo de papel. Muitas vezes, costumavam colocar um desses chapéus em minha cabeça às refeições, para me impedir de olhar os pratos das outras crianças para ver qual era o tamanho das porções que lhes eram servidas. Como tinha ouvido dizer que Deus era onisciente, o sentido do sonho era que eu sabia tudo, apesar do chapéu que me fora colocado na cabeça. A natureza do trabalho do sonho e o modo como manipula seu material, os pensamentos oníricos, são instrutivamente exibidos ao considerarmos os números e cálculos que ocorrem nos sonhos. Além disso, os números, nos sonhos, são supersticiosamente encarados como sendo especialmente significativos no tocante ao futuro. Escolherei, portanto, alguns exemplos dessa natureza, retirados de minha coleção. 1. Extrato de um sonho ocorrido a uma senhora pouco antes do término de seu tratamento. Ela ia pagar alguma coisa. Sua filha tirou 3 florins e 65 kreuzers de sua bolsa, da mãe. A sonhadora lhe disse: "O que você está fazendo? Custa apenas 21 kreuzers." Devido a meu conhecimento da situação da sonhadora, esse fragmento de sonho me foi inteligível sem qualquer outra explicação de sua parte. Essa sonhadora viera do exterior e sua filha estava na escola em Viena. Ela estaria em condições de prosseguir em seu tratamento comigo desde que a filha permanecesse em Viena. O ano letivo da menina terminaria em 3 semanas, e isso significava também o término do tratamento da senhora. No dia anterior ao sonho, a diretora lhe perguntara se ela não consideraria deixar a filha na escola por mais um ano. Dessa sugestão, ela passara evidentemente a refletir que, nesse caso, também poderia continuar seu tratamento. Era isso que o sonho se referia. Um ano equivale a 365 dias. As 3 semanas que restavam, tanto do ano letivo como do tratamento, equivaliam a 21 dias, embora as horas de tratamento fossem inferiores a isso. Os números, que nos pensamentos oníricos se referiam a períodos de tempo, estavam ligados, no próprio sonho, às somas em dinheiro, não que não houvesse um sentido mais profundo em questão, pois tempo é dinheiro. 365 kreuzers montam apenas a 3 florins e 65 kreuzers, e a insignificância das quantias ocorridas no sonho era, obviamente, o resultado da realização de desejo. O desejo da sonhadora reduziu o custo tanto do tratamento quanto das anuidades escolares. 2. Os números ocorridos num outro sonho envolveram circunstâncias mais complicadas. Uma senhora que, embora ainda jovem, era casada há muitos anos, recebeu a notícia de que uma conhecida sua, Elise 50, que era quase exatamente sua contemporânea, acabara de ficar noiva. Teve então o seguinte sonho. Ela estava no teatro com o marido. Um setor das poltronas da plateia estava inteiramente vazio. O marido lhe disse que Elise L. e seu noivo também tinham querido ir, mas só haviam conseguido lugares ruins, 3 por 1 florin e 50 kreuzers, e, naturalmente, não puderam aceitá-los. Ela pensou que, realmente, não teria havido mal algum se eles tivessem feito isso. Qual seria a origem de 1 florin e 50 kreuzers? Isso provinha do que, a rigor, fora um acontecimento irrelevante da véspera. Sua cunhada recebera do marido 150 florins, como um presente, e se apressara a livrar-se deles comprando uma joia. Convém notar que 150 florins são 100 vezes mais do que 1 florin e 50 kreuzers. De onde teria vindo 3, que era o número das entradas de teatro? A única ligação aqui era que sua amiga, que acabara de ficar noiva, era o mesmo número de meses, 3 mais nova que ela.
chegou-se à solução do sonho com a descoberta do sentido das poltronas vazias. Elas constituíam uma alusão inalterada a um pequeno incidente que dera a seu marido uma boa desculpa para caçoar dela. Ela planejara ir a uma das peças que tinham sido anunciadas para a semana seguinte, se dera ao trabalho de adquirir entradas com vários dias de antecedência, e tivera, portanto, de pagar uma taxa de reserva. Ao chegarem ao teatro, eles verificaram que um lado da casa estava quase vazio. Não tinha havido nenhuma necessidade de que ela se apressasse tanto. Permitiram-me agora pôr os pensamentos oníricos em lugar do sonho. Foi absurdo casar tão cedo. Não havia nenhuma necessidade de eu me apressar tanto. Pelo exemplo de Elise 50, vejo que, no final, eu teria arranjado um marido. A rigor, teria conseguido 100 vezes melhor, um tesouro, se pelo menos tivesse esperado, em antítese à pressa da cunhada. Meu dinheiro, ou dote, poderia ter comprado 3 homens igualmente bons. Pode-se observar que o sentido e o contexto dos números foram alterados em escala muito maior nesse sonho do que no anterior. Os processos de modificação e distorção foram mais longe aqui, devendo isto ser explicado pelo fato de os pensamentos oníricos terem de superar neste caso um grau especialmente elevado de resistência endopsíquica para poderem obter representação. Tampouco devemos desprezar o fato de que houve um elemento de absurdo no sonho, a saber, de 3 lugares serem tomados por 2 pessoas. Vou-me adiantar à minha discussão sobre o absurdo nos sonhos, assinalando que esse detalhe absurdo no conteúdo do sonho visou a representar o mais intensamente enfatizado dos pensamentos oníricos, a saber, foi absurdo casar tão cedo. O absurdo que tinha de encontrar um lugar no sonho foi engenhosamente suprido pelo número 3, que derivava, ele próprio, de um ponto de distinção inteiramente sem importância entre as 2 pessoas que estavam sendo comparadas, a diferença de 3 meses entre a idade delas. A redução dos 150 florins reais para 1 florim e 50 correspondeu ao baixo valor atribuído pela sonhadora a seu marido, ou tesouro, em seus pensamentos suprimidos. 3. O exemplo seguinte exibe os métodos de cálculo empregados pelos sonhos, que os levaram a um descrédito tão grande. Um homem sonhou que estava acomodado numa cadeira em casa dos B, uma família com a qual se dera antes, e lhes dizia: foi um grande erro vocês não terem deixado eu ficar com Ali. Quantos anos você tem? Perguntou então a moça. Nasci em 1882, respondeu ela. Oh, então você tem 28 anos. Visto que o sonho data de 1898, é evidente que isso foi um erro de cálculo, e a incapacidade do sonhador para fazer somas mereceria ser comparada à de um paralítico geral, a não ser que pudesse ser explicada de alguma outra forma. Meu paciente era uma dessas pessoas que, sempre que lhes acontece porem os olhos numa mulher, não conseguem afastar dela seus pensamentos. A paciente que, já havia alguns meses, costumava chegar regularmente a meu consultório depois dele, e com quem ele assim esbarrava, era uma jovem. Ele constantemente fazia perguntas a respeito dela e se esmerava ao máximo para lhe causar uma boa impressão. Foi a idade dela que ele calculou em 28 anos. Basta isto à guisa de explicação do resultado do cálculo aparente. Aliás, 1882 era o ano em que ele se havia casado. Posso acrescentar que ele era incapaz de resistir a entabular conversa com os 2 outros membros do sexo feminino com quem deparava em minha casa, as 2 empregadas, nenhuma delas jovem, de modo algum, uma ou outra das quais costumava abrir-lhe a porta. Ele explicava a falta de receptividade delas como sendo devida a considerarem um cavalheiro idoso de hábitos assentados. 4. Eis aqui outro sonho que trata de números, caracterizado pela clareza da maneira pela qual foi determinado, ou antes, sobredeterminado. Devo tanto o sonho quanto sua interpretação ao Dr. B. Datner. O senhorio do meu bloco de apartamentos, que é agente de polícia, sonhou que estava em serviço de rua. Isso era a realização de um desejo.
Um inspetor que tinha na gola o número 22, seguido de 62 ou 26, aproximou-se dele. De qualquer maneira, havia vários dois nele. O simples fato de que, ao relatar o sonho, ele decompôs o número 2262 demonstrou que seus componentes tinham sentidos isolados. Recordou-se ele de que, na véspera, tinha havido uma conversa na delegacia sobre o tempo de serviço dos policiais. O ensejo disso fora um inspetor que se havia aposentado com seus proventos aos 62 anos. O sonhador tinha apenas 22 anos de serviço e faltavam 2 anos e 2 meses para que tivesse direito a uma pensão de 90%. O sonho representava, em primeiro lugar, a realização de um desejo há muito acalentado pelo sonhador, o de chegar ao posto de inspetor. O oficial superior com o 2262 na gola era ele próprio. Estava em serviço de rua. Outro de seus desejos favoritos, servir a seus 2 anos e 2 meses restantes e agora, tal como o inspetor de 62 anos de idade, podia aposentar-se com a pensão integral. Ao tomarmos em conjunto estes e alguns exemplos que darei mais adiante, podemos dizer com segurança que o trabalho do sonho, a rigor, não efetua cálculo algum, quer correta, quer incorretamente, ele simplesmente coloca sob a forma de cálculo números que se acham presentes nos pensamentos oníricos e podem servir de alusões a um material que não pode ser representado de nenhuma outra maneira. Nesse aspecto, o trabalho do sonho trata os números como um meio para a expressão de seu propósito, precisamente da mesma forma que trata qualquer outra representação, inclusive os nomes próprios e os ditos que ocorrem reconhecivelmente como representações de palavras. É que o trabalho do sonho não pode realmente criar ditos. Por mais que figurem nos sonhos ditos e conversas, sejam eles racionais ou irracionais, a análise invariavelmente prova que tudo o que o sonho fez foi extrair dos pensamentos oníricos fragmentos de ditos realmente pronunciados ou ouvidos. Ele trata esses fragmentos de maneira extremamente arbitrária. Não somente os arranca de seu contexto e os corta em pedaços, incorporando algumas partes e rejeitando outras, como a miúde os reúne numa nova ordem, de modo que um dito que figura no sonho como um todo integrado revela, na análise, compor-se de 3 ou 4 fragmentos desconexos. Ao produzir essa nova versão, o sonho muitas vezes abandona o sentido que as palavras possuíam originalmente nos pensamentos oníricos e lhes dá um novo sentido. Se examinarmos detidamente um dito que ocorra num sonho, verificaremos que ele consiste, por um lado, de partes relativamente claras e compactas e, por outro, de partes que servem de material de ligação e que, provavelmente, foram inseridas num estágio posterior, do mesmo modo que, na leitura, inserimos quaisquer letras ou sílabas que possam ter sido acidentalmente omitidas. Assim, os ditos nos sonhos têm uma estrutura similar à da brecha, na qual blocos razoavelmente grandes de vários tipos de rocha são consolidados por uma massa intermediária de ligação. Rigorosamente falando, essa descrição aplica-se apenas aos ditos nos sonhos que possuem algo da qualidade sensorial da fala, e que são descritos pela própria pessoa que sonha como sendo ditos. Outros tipos de ditos, que não são, por assim dizer, sentidos pelo sonhador como tendo sido ouvidos ou pronunciados, isto é, que não têm nenhum acompanhamento acústico ou motor no sonho, são meramente pensamentos como os que ocorrem em nossa atividade de pensamento da vigília, e são a miúde transportados sem modificação para nossos sonhos. Outra fonte abundante desse tipo de ditos indiferenciados, embora difícil de acompanhar, parece ser proporcionada pelo material que foi lido. Mas o que quer que se destaque acentuadamente nos sonhos como um dito pode ser rastreado até sua origem em ditos reais que tenham sido proferidos ou ouvidos pelo sonhador. Alguns exemplos indicando que os ditos nos sonhos têm essa origem já foram fornecidos por mim no curso de análises de sonhos que citei para fins inteiramente diversos.
Assim, no inocente sonho com o mercado relatado em as palavras proferidas, isso não se consegue mais, serviram para me identificar com o açougueiro, enquanto uma parte do outro dito, não reconheço isso, não vou levá-lo, foi responsável, de fato, por tornar o sonho inocente. A sonhadora, como se poderá recordar, após lhe ter sido feita certa sugestão pela cozinheira na véspera, respondera com as palavras: não reconheço isso, comporte-se direito. A primeira parte desse dito, que soou de forma inocente, foi transportada para o sonho à guisa de alusão à sua segunda parte, que se ajustava esplendidamente à fantasia subjacente ao sonho, mas que, ao mesmo tempo, a teria traído. Eis aqui outro exemplo que pode servir por muitos, todos conducentes à mesma conclusão. O sonhador estava num grande pátio onde alguns cadáveres estavam sendo queimados. Vou embora, disse ele, não suporto ver isso. Isso não foi claramente um dito. Encontrou-se então com os dois aprendizes de açougueiro. E então, perguntou, estava gostoso? Não, respondeu um deles, nem um bocadinho, como se tivesse sido carne humana. O pretexto inocente do sonho foi o seguinte. O sonhador e sua mulher, depois do jantar, tinham feito uma visita a seus vizinhos, que eram pessoas excelentes, mas não exatamente apetitosas. A idosa e hospitaleira senhora estava justamente ceando e tentara forçá-lo. Existe uma expressão de sentido sexual que é jocosamente empregada entre os homens para expressar esta ideia, a provar um pouco. Ele declinara, dizendo não ter mais nenhum apetite. Vamos, retrucar ela, você consegue, ou alguma coisa nesse sentido. Assim, ele fora obrigado a provar e a cumprimentar-a pela ceia, dizendo, estava muito gostoso. Ao ver-se novamente a sós com sua mulher, ele reclamara da insistência da vizinha e também da qualidade da comida. O pensamento não suporto ver isso, que também no sonho não chegou a emergir como um dito em sentido estrito, era uma alusão aos encantos físicos da senhora de quem partira o convite, e deve ser considerado como significando que ele não tinha nenhum desejo de olhá-los. Maiores esclarecimentos podem ser extraídos de outro sonho, que relatarei a propósito disso por causa do dito muito claro que formou o seu ponto central, embora tenha de adiar sua explicação integral para depois de minha discussão dos afetos nos sonhos. Tive um sonho muito claro. Eu fora ao laboratório de Brooke à noite, em resposta a uma leve batida na porta, abrira para o falecido professor Fleischl, que entrou com diversos estranhos e, após trocar algumas palavras, sentou-se à sua mesa. Isso foi seguido por um segundo sonho. Meu amigo Folha Flies tinha vindo discretamente a Viena em julho. Encontrei-o na rua, conversando com meu falecido amigo pergunta, e fui com eles a algum lugar onde se sentaram um diante do outro, como se estivessem a uma pequena mesa. Sentei-me à cabeceira, em sua parte mais estreita. Folha falou sobre sua irmã e disse que em 3/4 de hora ela estava morta, acrescentando algo assim como esse foi o limiar. Como pergunta não conseguisse entendê-lo, Folha voltou-se para mim e me perguntou quanto eu havia falado com pergunta sobre suas coisas. Diante disso, dominado por estranhas emoções, tentei explicar à Folha que pergunta não podia entender coisa alguma, é claro, porque não estava vivo. Mas o que realmente disse, e eu próprio notei o erro, foi Novichit dirigir então a pergunta um olhar penetrante. Ante meu olhar fixo, ele empalideceu, e sua forma tornou-se indistinta e seus olhos adquiriram um tom azul doentio, e por fim, ele se dissolveu. Fiquei muito satisfeito com isso e compreendi então que este Fleischl também não passara de uma aparição, um revenante fantasma, literalmente, aquele que retorna, e me pareceu perfeitamente possível que pessoas assim só existissem enquanto se quisesse, e que pudessem ser descartadas se outra pessoa desejasse. Esse belo espécime reúne muitas das características dos sonhos,
o fato de eu ter exercido minhas faculdades críticas durante o sonho e de eu próprio haver notado meu erro quando disse não vivit, em vez de não vivit, isto é, ele não viveu, em vez de ele não estava vivo, minha maneira despreocupada de lidar com pessoas que estavam mortas e eram reconhecidas como mortas no próprio sonho, o absurdo de minha inferência final e a grande satisfação que me proporcionou. De fato, esse sonho exibe tantas dessas características intrigantes que eu daria muito para poder fornecer a solução completa de seus enigmas. A rigor, porém, sou incapaz de fazê-lo, ou seja, de fazer o que fiz no sonho, de sacrificar a minha ambição pessoas a quem valorizo imensamente. Qualquer escamoteamento, contudo, destruiria o que sei muito bem ser o sentido do sonho, por isso me contentarei, tanto aqui como num contexto posterior, em selecionar apenas alguns de seus elementos para interpretação. A característica central do sonho foi uma cena em que Aniquilei pergunta com um olhar. Seus olhos se transformaram num azul estranho e sinistro e ele se dissolveu. Essa cena foi inequivocamente copiada de outra que eu realmente vivenciara. Na ocasião que tenho em mente, eu era instrutor no Instituto de Fisiologia e tinha de começar a trabalhar de manhã cedo. Chegou aos ouvidos de Brooke que, às vezes, eu chegava tarde ao laboratório dos alunos. Certa manhã, ele apareceu pontualmente na hora em que o laboratório abria e aguardou minha chegada. Suas palavras foram breves e incisivas. Mas o importante não foram as palavras. O que me desarmou foram os terríveis olhos azuis com que me fitou e que me reduziram a zero, exatamente como aconteceu com Pergunta no sonho, onde, para meu alívio, os papéis se inverteram. Ninguém que consiga lembrar-se dos olhos desse grande homem, que preservaram sua beleza marcante mesmo na velhice, e que algum dia o tenha visto enfurecido, achará difícil imaginar as emoções do jovem pecador. Muito tempo se passou, entretanto, antes que eu conseguisse descobrir a origem do noviciate com que proferi minha sentença no sonho. Finalmente, porém, ocorreu-me que essas duas palavras tinham alto grau de clareza no sonho, não como palavras ouvidas ou faladas, mas como palavras vistas. Percebi então, de imediato, de onde provinham. No pedestal do monumento ao imperador José de Hofburg Palácio Imperial, em Viena, acham-se inscritas estas palavras expressivas: Saluti Patriae Vicit non Diucede totus. Extraí dessa inscrição apenas o bastante para que se encaixasse numa cadeia de ideias hostil entre os pensamentos oníricos, o suficiente para dar a entender que esse sujeito não tem nada que dar opinião no assunto, ele nem sequer está vivo. E isso me fez recordar que eu tivera sonho poucos dias depois da inauguração do monumento em homenagem a Fleischl nas galerias da universidade. Nessa época, eu tornara a ver o monumento a Brooke e devo ter refletido, inconscientemente, com pesar sobre o fato de que a morte prematura de meu brilhante amigo Pergunta, cuja vida inteira fora devotada à ciência, furtara-lhe o merecido direito a um monumento naquele mesmo recinto. Assim, dei-lhe esse monumento em meu sonho, e, aliás, como me recordei, seu primeiro nome era Joseph José. Pelas regras de interpretação dos sonhos, nem assim eu tinha direito a passar do noviciate derivado de minha recordação do monumento ao imperador José ao noviciate exigido pelo sentido dos pensamentos oníricos. Devia haver algum outro elemento nos pensamentos do sonho que ajudasse a tornar possível a transição. Ocorreu-me então ser digno de nota que, na cena do sonho, havia uma convergência de uma corrente de sentimento hostil e uma afetiva para com meu amigo Pergunta, estando a primeira na superfície e a segunda oculta, mas ambas representadas na expressão única noviciate. Como fosse digno de homenagens pela ciência, erigi-lhe um monumento comemorativo, mas, como era culpado de um desejo malévolo, que se expressou no final do sonho, eu o aniquilei. Notei que esta última frase tinha uma cadência toda especial, e devo ter tido algum modelo em minha mente. Onde se poderia encontrar uma antítese dessa natureza, uma justaposição como essa de duas reações opostas a uma única pessoa, ambas alegando ser completamente justificadas e, ainda assim, não incompatíveis?
somente numa passagem da literatura, mas uma passagem que exerce profunda impressão sobre o leitor, no discurso de autojustificação de Brutus em Júlio César, de Shakespeare: como César me amou, choro por ele, como foi afortunado, regozijo-me com isso, como era bravo, respeito, mas, como foi ambicioso, matei-o. Não eram a estrutura formal dessas frases e seu sentido antitético precisamente os mesmos que no pensamento onírico eu desvendara? Assim, eu estivera desempenhando o papel de Brutus no sonho. Se ao menos pudesse encontrar outra prova, no conteúdo do sonho, para confirmar esse surpreendente traço de união colateral. Ocorreu-me uma prova possível: meu amigo Folha veio a Viena em julho. Não havia nenhuma base na realidade para esse detalhe do sonho. Que eu soubesse, meu amigo Folha nunca estivera em Viena em julho. Mas o mês de julho recebeu esse nome a partir de Júlio César e poderia, portanto, representar muito bem a alusão que eu queria, a ideia intermediária de eu desempenhar o papel de Brutus. Por estranho que pareça, realmente desempenhei o papel de Brutus um dia. Certa ocasião, atuei na cena entre Brutus e César, de Stiller, ante uma plateia de crianças. Tinha 14 anos na época e estava representando com um sobrinho um ano mais velho que eu. Ele viera da Inglaterra visitar-nos, e também ele era um revenant, pois era o companheiro de brincadeiras de meus primeiros anos de vida que nele retornavam. Até o final de meus 3 anos, tínhamos sido inseparáveis. Tínhamos amado um ao outro e lutado um com o outro, e essa relação infantil, como já sugeri acima, exerceu uma influência decisiva sobre todas as minhas relações subsequentes com contemporâneos. Desde aquela época, meu sobrinho Tony tem tido muitas reencarnações, que reviveram ora um lado, ora outro de sua personalidade, inalteravelmente fixada em minha memória inconsciente. Deve ter havido ocasiões em que ele me tratou muito mal, e devo ter demonstrado coragem perante meu tirano, pois, anos mais tarde, falaram-me muitas vezes sobre um breve discurso feito por mim em minha própria defesa, quando meu pai, que era ao mesmo tempo avô de Donnie, me disse em tom de acusação: "Por que você está batendo no Donnie?" Minha resposta: eu ainda não tinha 2 anos nessa época, foi: bati nele porque ele me bateu. Deve ter sido essa cena de minha infância que desviou o novivit para novishit, pois, na linguagem das crianças mais velhas, o termo usado para bater é o ischen, pronunciado como o inglês vishen. O trabalho do sonho não se envergonha de usar elos como esse. Havia pouco fundamento na realidade para minha hostilidade em relação a meu amigo pergunta, que era muito superior a mim e, por esse motivo, se adequava perfeitamente para figurar como uma nova edição do meu antigo companheiro de folguedos. Essa hostilidade, portanto, certamente remontaria a minhas complicadas relações infantis com Tony. Como já disse, voltarei a este sonho posteriormente.